Muito boa noite, foliões do Carnaval, boa terça-feira. Hoje, 1º de março, mais um mês começando e por aqui a cobertura com as principais informações. Mais uma vez, o estupro com requintes de crueldade foi registrado na capital. Uma adolescente de 16 anos é a vítima e o suspeito está foragido. Secretaria de Estado da Mulher lança campanha de segurança a grupo feminino na internet. A assessoria do Sindicato dos Rodoviários descarta a possibilidade de paralisação total da categoria na próxima quinta-feira. Pesquisa do IBGE aponta o Maranhão como um dos estados com menor renda do Brasil. E ainda, na terça de carnaval, vamos relembrar as boas histórias dos antigos bailes e festas. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. E o nosso destaque hoje tem como principal objetivo levar essa discussão para dentro de cada lar. A violência contra as mulheres volta à pauta do jornalismo da TV Guará, agora com uma outra abordagem. Crimes de violência que estão sendo praticados nas redes sociais, na internet. Perseguição, comentários maldosos. A Secretaria de Estado da Mulher tem uma campanha para combater esse tipo de crime. A Secretaria de Estado da Mulher lançou no Maranhão a campanha Neste Carnaval Cancele a Violência Virtual contra Mulheres, que tem o objetivo de combater crimes direcionados às mulheres que não se resumem somente ao mundo físico. Com o crescimento exponencial do acesso à internet, o ambiente virtual tornou-se mais um espaço onde as mulheres são vítimas de violência de gênero. Segundo o levantamento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos países com mais mortes violentas de mulheres. É a lei da importunação sexual, né, que também pode acontecer nas redes sociais. De que forma? Ao encaminhar fotos íntimas, por exemplo, sem autorização da mulher, configura crime de importunação sexual. E a gente tem também criado no ano passado a lei de stalking, né, que pode acontecer tanto fisicamente quanto pode acontecer virtualmente, que é a perseguição dessa mulher. Por exemplo, uma mulher com medida protetiva de urgência, esse homem não pode acessar, não pode fazer contato com ela nas redes sociais. E uma das formas de saber hoje, acompanhar a rotina das pessoas é através das redes sociais. Então, a gente precisa, cada vez mais, garantir que esse espaço, que tem sido muito mais utilizado em decorrência da pandemia, ele esteja seguro. Muitas vítimas ainda têm medo de denunciar e sofrem em silêncio, seja por vergonha de se expor, certeza da impunidade dos agressores ou desconhecimento sobre esses tipos de crimes virtuais. E aqui no estado, as mulheres podem contar com diversos meios de enfrentamento à violência contra a mulher. Uma dessas instituições é a Casa da Mulher Brasileira. Pode ser prints das redes sociais, né? Também tem prova testemunhal. São várias as provas em decorrência desse crime que, ao relatar, a equipe da polícia vai identificar essas provas e vai solicitá-las, né? Então, pode solicitar a perícia do celular dessa mulher, né? Pode pedir a busca e apreensão desses celulares, desses equipamentos na casa do homem. Teve um caso recente em que um rapaz, ele gravava as relações sexuais que ele mantinha sem autorização das mulheres. Isso por si só é crime. Ainda que sejam crimes cometidos no ambiente virtual, as consequências para as vítimas podem ser devastadoras e vão muito além de ter a privacidade invadida, a sexualidade exposta e o assédio das redes. A legislação brasileira está se atualizando cada vez mais para abarcar essa nova realidade trazida pela internet. Muitos crimes já são previstos e tipificados, e os agressores já podem ser punidos por seus atos. É bem variável, né? Vai de 1 a 4 anos, a de pornografia de vingança, importunação sexual de 1 a 5 anos. Né? Então, as leis ela tem uma mutação, as penas não são tão graves, mas são penas que levam a condenação, né, por um crime que esse homem cometeu. Então, é muito importante, às vezes, são vários crimes, então, quanto mais crimes esse homem cometeu, por exemplo, aí ele cometeu crime de importunação sexual, descumprimento de medida protetiva de urgência, injúria, pornografia de vingança. Então, quanto mais crimes ele cometer, maior será a pena, e aí a equipe da polícia ela faz todo esse trabalho ao escutar a vítima, né?
Olha, e ainda falando sobre violência contra a mulher em um período de festa, alegria, que é para ser o carnaval, na noite de ontem foi registrado um crime contra uma jovem. Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada, estuprada no bairro Vicente Fialho. Segundo a polícia, a ação criminosa foi presenciada ainda por uma criança de apenas 9 anos. De acordo com a polícia, essa vítima estava na casa de uma vizinha quando o ato criminoso aconteceu. O suspeito teria invadido a residência, acabou vendo a adolescente, os dois iniciaram uma briga corporal quando a adolescente foi esfaqueada pelo suspeito. Os vizinhos ouviram o pedido de socorro da adolescente, a polícia foi acionada. Esse suspeito conseguiu fugir, mas deixou ali um boné sujo de sangue, que será usado pelos policiais durante a perícia da polícia técnica. A adolescente foi socorrida e, após passar por um procedimento cirúrgico, já se encontra fora de perigo. Bem, atualizando agora informações sobre o impasse no acordo entre patrões e trabalhadores do transporte coletivo de São Luís. Em entrevista a uma rádio, o presidente dos sindicatos rodoviários planeja realizar uma nova reunião com a categoria. Essa previsão é que a assembleia aconteça na quarta-feira, mas ainda não está definido. Isso depende do recesso de carnaval. Mas a informação de que aconteça paralisação dos trabalhos na quinta-feira, como está veiculada aí na internet, está descartada, já que o sindicato necessita realizar a Assembleia, abrir votação em 2 turnos e também fazer o comunicado à Justiça do Trabalho. Desde fevereiro, os rodoviários estão em estado de greve, com apenas 60% dos ônibus da frota em circulação. Na última sexta-feira, dia 25, houve uma nova mediação entre os trabalhadores e o Sindicato das Empresas de Transporte, mediada pelo Ministério Público do Trabalho, mas as partes não chegaram a um consenso. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta e fala aqui, trazendo mais informações, falando sobre números, valores de renda no Maranhão. Eu volto já, não sai daí. De volta, o Jornal da Guará traz agora uma informação que é uma avaliação feita pelo IBGE. Segundo o Instituto, o Maranhão possui o menor índice de rendimento domiciliar. A renda domiciliar per capita no Brasil caiu para R$ 1.367 em 2021. Segundo o levantamento divulgado na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, trata-se da menor média do trabalho histórica desde 2012. Bom, esses dados, primeiro a gente precisa definir que eles são oriundos da PNAD contínua. Então, nas visitas que são feitas aos domicílios, na coleta de informações, é levantado todo o rendimento daquelas pessoas moradoras do domicílio. Então, não só renda, quando a gente fala assim de trabalho, mas também, por exemplo, se alguém recebe pensão, ou seja, outras formas de renda. Então, soma-se todo o rendimento daquele domicílio e se divide pelo quantitativo, o número de pessoas, de moradores. Dentre todos os estados, o Maranhão se manteve com o menor rendimento domiciliar per capita do país, com apenas R$ 635, o que equivale à metade dos valores registrados na média nacional. Além do estado do Maranhão, outros estados como Amazonas, Alagoas, Pernambuco e Piauí também apresentaram a renda per capita média abaixo do valor do salário mínimo. Apenas o Distrito Federal, que aparece em primeiro lugar com a maior renda domiciliar do país, no valor de R$ 2.513. O resultado da média nacional é de 0,94% inferior ao registrado em 2020, quando o valor era de R$ 1.380, sem considerar, porém, os efeitos da pandemia, como os desempregos e o da inflação, que terminou o ano passado com alta de 10,06%. A pandemia ela também é um fator marcante, principalmente porque ela acabou, como a própria PNAD contínua demonstra, impactando no mercado de trabalho, onde teve uma elevação na taxa de desocupação, ou seja, do desemprego, muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, se você tem um domicílio, por exemplo, com 4 pessoas que antes tinham algum tipo de renda, e era renda de trabalho, se alguma ficou desempregada, você continua tendo naquele domicílio o mesmo quantitativo de pessoas. Mas se o número de pessoas que têm renda diminui, quando você divide aquela renda do domicílio pelo quantitativo de pessoas,
Então, o rendimento per capita naquele domicílio ele, o quê? Se reduziu. Então, de fato, a pandemia ela também ainda impacta. O mercado de trabalho, inclusive, a gente divulgou os dados agora do quarto trimestre, apresentou uma melhora, houve uma redução, né, de 15% no terceiro trimestre para 3,4% no quarto trimestre. Como o Estado ainda não conseguiu melhorar a sua colocação desde o último levantamento realizado em 2021, o analista nos explicou sobre os pontos que podem levar a uma recuperação do Maranhão neste ranking. Essa questão ela é muito estrutural, não dá para dizer, inclusive, só falar o governo do Estado, porque ela envolve múltiplos fatores que vão envolver múltiplos entes, seja a nível estadual, municipal e até mesmo federal. A estrutura econômica do Maranhão ela é muito frágil, ela é uma estrutura muito centrada ainda em atividades também primárias. A gente tem, por exemplo, dentro do mercado de trabalho, a gente tem um alto índice de informalidade. Então, esses aspectos acabam contribuindo para que você tenha um rendimento baixo. Bom, vamos dar destaque agora sobre um assunto que envolve bastante leitura, conhecimento da nossa língua portuguesa. Tramita lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei que busca barrar o famoso juridiquês. Na reprodução do dispositivo da sentença, essa proposta altera o Código de Processo Civil para que as decisões judiciais possam ser plenamente compreendidas por qualquer pessoa do povo. A proposta que tramita em Brasília pretende aproximar a população da compreensão de decisões judiciais, mas divide a opinião de especialistas da área do direito e da língua portuguesa. A gente tem na área da linguística umas variações que elas são próprias de cada situação ou grupo. Por exemplo, a variação diastrática, ela é considerada a variação de grupos sociais. Então, são os grupos de médicos, de advogados, de professores, de adolescentes, que têm sua linguagem própria. E aí a gente pensa o seguinte, eles já estão acostumados com isso, desde a época acadêmica. E de repente pensar em abolir essa linguagem, eu sei que para o processo comunicativo o importante é o entendimento. Claro, eu sou professora de língua portuguesa, mas eu não posso pegar, tirar, abolir algo que está ali desde a Grécia Antiga. São termos, inclusive nós temos termos na área jurídica que são até do latim. Então, são de difícil entendimento, claro, mas para quem é da área, isso se torna uma coisa simples, porque convive, estudou. Então, eu penso numa adaptação. Assim como eu tenho a variação diastrática, que é de grupo social, dependendo da situação, eu posso usar a variação diafásica, que é situacional. O que é isso? Se eu vejo que o grupo envolvido em determinado processo, em determinado julgamento, tem pouco ou nenhum entendimento da área, então eu vou adaptar a minha linguagem para a situação. Agora, abolir, fazer com que os termos jurídicos sejam eliminados, eu acho isso muito forte e até ofensivo para alguém que estudou para isso. Se você pegar os livros da área de direito, o Vadimeco, por exemplo, que é o mais conhecido, esses termos estão ali do começo ao fim. Este professor do curso de Direito defende o fim do juridiquês na produção do dispositivo da sentença, como está previsto no projeto de lei. Eu acho que o segredo de tudo na vida é o equilíbrio, né? Cada profissão tem a sua linguagem técnica adequada. Então a gente não pode abrir mão disso, porque faz parte do acervo cultural, histórico, técnico que cada profissional recebe. Agora, o que pode ser feito é não tornar isso hermético demais, tornar isso obscuro demais, que só os profissionais do direito entendam. Porque a gente sabe que uma decisão judicial, ela não é dirigida somente a advogados, ela é dirigida também às partes, a jornalistas que vão tratar daquele tema, enfim. Então, o juridiquês, como linguagem técnica, é necessário e não tem como abrir mão disso. Agora, pode sim encontrar-se uma forma de tornar mais simples, mais acessível, talvez explicando determinados termos. O projeto de lei sugere a alteração do Código de Processo Civil para que as decisões judiciais possam ser plenamente compreendidas por qualquer pessoa. Além disso, também estabelece que quando houver termos em língua estrangeira, eles sejam acompanhados da respectiva tradução em língua portuguesa. A língua, a gente sabe, ela passa sempre por um processo de atualização, de modernização. Ela é muito dinâmica, apesar do formalismo, né, que existe por trás da linguagem. Então, claro, tem que haver uma adaptação. Só que os termos técnicos, eles não se atualizam, eles não mudam.
Então, o que precisa, mais uma vez, como eu disse antes, é traduzir esses termos técnicos para a linguagem atual. Eu acho excessivo. Eu acredito que deve-se pensar isso tudo com trabalho de logística, de conversa, deve-se pensar em adaptação. Acho o projeto excessivo. Abolir algo que a pessoa, por exemplo, estudou uma vida inteira, trabalha com isso o tempo todo e de repente eu vou tirar, eu acho excessivo. Vamos para o intervalo? Na volta a gente fala de carnaval. Hoje é terça-feira, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. De volta, o Jornal da Guará fala sobre cultura. Tem livro novo na praça e a obra é de uma jovem que aposta no amor. O livro Falésias já é a segunda obra de Micaela Tavares, de 22 anos. Essa obra reúne 50 poemas, 35 contos. Anne Glauce Freire tem as informações. Estamos aqui na Associação Maranhense de Escritores Independentes para o lançamento de Falésia, livro de Micaela Tavares. Estou aqui com ela. Micaela, me fala de Falésia, o que a gente pode encontrar? Bom, Falésia foi um processo que para mim foi fundamental, porque eu pude trazer pessoas junto comigo da poesia da minha geração, porque a poesia contemporânea também precisa ter força nesse sentido. Ela está na rua, mas ela também está entre os amigos no barzinho, e o Falésia tem muito disso. E, sobretudo, Falésia fala sobre amor, sobre a persistência no amor, sobre aquela água que está batendo na rocha e ela continua persistindo. E eu trouxe essa metáfora para o Falésia. Então, a gente pode falar de temática, você já falou do amor, mas que fontes você bebe? Quais são os autores referências para fazer esse trabalho? Sempre tem, né? Eu amo a poesia marginal, então Ana Cristina Cesar foi a minha grande referência durante muito tempo. E aí, mais contemporâneo, veio a Matilde Campilho, a Ana Miranda, e eu consegui conversar com algumas dessas poetas e fazer uma troca bem maior. E eu sinto muito falta disso aqui. Eu sinto muita falta disso aqui em São Luís, sabe? De realmente poetas que se encontram, que falam sobre o que está acontecendo aqui, sobre as ruas, sobre a nossa vivência. E eu senti que elas estão conseguindo fazer isso lá fora. Então, a gente consegue fazer aqui também. E, sobretudo, assim, as pessoas que estiveram do meu lado, os poetas que estiveram do meu lado, fazem parte do que eu estou escrevendo hoje. Sem dúvida nenhuma, assim, eles não dariam. Como é que você vê? A gente vive numa ilha que é de referência de vários poetas de todas as gerações. A gente fala assim de 100 anos para cá. Então, tu vens com uma poesia atualizada, com temas novos e militância. O papel da poesia também é esse? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito de verdade que sem ter esse senso de revolução, sem ter esse senso de eu quero ocupar meus pés, quero ocupar meu lugar, quero poder mostrar que eu também sou importante, que as pessoas que estão do meu lado são importantes, eu acho que não tem fundamento nenhum. E não tem jeito mais bonito de fazer isso se não for com a poesia. Agora você é 22 anos. A gente vê que tem muita gente que tem ainda poesia na gaveta. Qual é a mensagem que você passa, só para a gente finalizar, para essa juventude que tem escritos e não colocou para mostrar? Tira da gaveta. Hoje a gente tem Instagram, hoje a gente tem rede social que explode, e é assim que eu tô conhecendo cada vez mais poetas. E vamos botar para de verdade divulgar, porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Vamos ser lidos. Eu tô muito feliz hoje porque eu tô entendendo que eu tô sendo lida. E eu quero ler mais pessoas da minha geração. Isso é um grito urgente, de verdade. Tira da gaveta, gente. Bacana, né? Bom, agora carnaval. Aos saudosistas, a nossa produção foi atrás das histórias de antigos carnavais. Se antes mesmo da pandemia os antigos carnavais eram relembrados com muita saudade e aperto no peito, imagine agora, com 2 anos, sem a maior festa popular do país. O clima na maioria das casas das famílias brasileiras este ano é o mesmo da casa do seu Nonato, de pura nostalgia. Essa é a grande parte do carnaval maranhense, os clubes de carnavais, principalmente Casino, Jaguarema e Lítero, que concorriam entre si para ver quem fazia o melhor carnaval. Inclusive tinha desfile de fantasias, tinha matinês, que era aquele carnaval para criança na parte da tarde, quase todo dia, do sábado, domingo, segunda e terça, sempre tinha. O carnaval, com seus desfiles de escolas de samba, confete, serpentinas, samba, é como conhecemos atualmente, mas nem sempre foi assim. E o Gilberto lembra muito bem disso. Os clubes eram os grandes referenciais, porque reuniam sobretudo as famílias. O Lítero, Jaguarema, Casino e outros clubes aqui de São Luís. As crianças
e os jovens tinham oportunidade de se divertirem. E assim. O Maranhão sempre teve um estilo bem particular, que mistura nosso folclore com o que já é típico da festa de Momo. Máscara e fofão, coisas que já não olhamos com tanta frequência assim. Fofão, ele usa uns guizos, né? Aqui, o guizos aqui no braço, nas pernas. E quando ele vem assim em grupo, né? Ele vem fazendo muita zoada, né? Então isso perturba muitos cachorros, né? Então a varinha, gente, não é para maltratar e bater, é apenas para afastar. Não pode para não. Então essa varinha, minha pessoa, por que essa varinha na mão? Então isso é uma característica nossa, adquirida por nós, né, com o passar do tempo. O fato é que neste ano a saudade do carnaval é de um todo, dos antigos, dos atuais. Afinal de contas, não tem festa, não tem brilho, não tem abre-alas. Que pena, né? Bom, e mesmo com chuva, hoje à tarde, teve muito bloquinho percorrendo as ruas dos bairros. A exemplo no Anjo da Guarda, que arrastou muita gente para a folia, mas teve também a turma dos que querem coco d'água e curtir a brisa do mar. Nossa ilha tem opções variadas de diversão. Sem festa de carnaval e sem expediente em alguns setores, muitos ludovicenses decidiram aproveitar o último dia de feriado na praia. São Pedro até tentou jogar água no Passeio dos Foliões, mas o sol resolveu aparecer e de uma hora para outra, olha só que tarde maravilhosa para aproveitar com os amigos e familiares. A gente, quando está perto da nossa família, é a coisa mais agradável que tem. E no momento que nós estamos vivendo, período difícil de pandemias, guerras, a gente está perto de quem nós amamos, é a melhor coisa que existe. Na Avenida Litorânea, muitos bares apostaram em música ao vivo, decorações carnavalescas, para que o cliente possa matar um pouco da saudade da festa que não temos há 2 anos. Mas há quem quis aproveitar o momento bem longe da agitação, só com a família, uma boa vista e uma caixa de isopor. Com certeza, principalmente do lado das pessoas que a gente ama, que é a família, né? Apesar de um dia cansativo de serviço, mas a gente tem que brincar com a família. Não pode deixar esse dia passar em branco, né? Mesmo sem folia, 2020... Gente, vamos falar de esporte antes da gente encerrar. Gaudêncio está lá no Castelão acompanhando o jogo do Moto com o Chapecoense. Gaudêncio, com você. Boa noite, Hugo Reis, aqui no estádio Castelão. O Moto Clube está jogando contra a Chapecoense nesse exato momento. E até o momento, o Moto Clube teve as melhores oportunidades do jogo. Assim, com o Dagson, atacante que chegou para resolver os problemas de gol do Moto Clube de São Luís. O jogo vale nada mais, nada menos do que R$750 mil em caso de avançar de fase. O Moto Clube tem que buscar o resultado, porque o empate é vantagem da Chapecoense, que não vem tão bem na sua temporada no Catarinense. Então o Moto Clube está invicto com 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O Moto Clube busca avançar de fase, porque financeiramente é o que vai ajudar bastante o time no restante da temporada. Volto com você, Hugo. Obrigado, Gaudêncio. E olha só, o Moto está na frente, hein? 1-0. Uma ótima noite para você. Até amanhã.